quero convidar você a abrir o texto da carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 13, 1 Coríntios, capítulo de número 13. É o tema sobre o qual nós vamos estar trabalhando. Vamos ler a partir do verso 1, mas deixa eu só falar um pouquinho antes de nós lermos. Só abra aí a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo de número 13, a partir do verso 1. Você vai perceber algo especial neste texto. Esse texto parece que é um remendo. O que é um remendo? É duas coisas que não pertencem ao mesmo corpo, costuradas juntas. E quando eu lia esse texto na íntegra, eu confesso a vocês que já li talvez uma centena de vezes esse texto ao longo de tantos anos de vida cristã, e eu nunca tinha percebido, nunca tinha entendido o porquê dessa costura feita a partir do verso 10 com o verso 11, que parece que foi tirado de outra parte da Bíblia e foi unida de uma forma sem propósito. E você vai entender isso enquanto eu estiver lendo, e você vai entender o que eu estou falando aqui nesta introdução. O tema desta mensagem faz parte de uma série de ministrações que eu gostaria de convidar aqueles que não estiveram nos outros cultos a ouvir. Vai fazer muito bem para a sua vida. Chama-se Arrancando o Mal pela Raiz, e o tema desta noite é Transformando o Nosso Caráter. E ele começa esse texto dizendo assim: ainda que eu fale a língua dos homens ou a língua dos anjos, se eu não tiver amor, serei como o bronze, ou que soa, ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha a fé a ponto de transportar os montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus próprios interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Mas havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos, e quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Esse texto até aqui é muito conhecido de todos nós. Ele fala do elemento principal da vida cristã, que é o amor. Porque sem o amor é inviável qualquer relacionamento, é inviável nós convivermos com as nossas diferenças, é inviável nós convivermos com as limitações que habitam em cada um de nós, é inviável estarmos juntos. Mas, de repente você lê o versículo 11, e parece que esse versículo foi de alguma forma enxertado nesse texto. E olha o que ele diz: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. O que isso tem a ver com amor? O que isso tem a ver com esse texto? Quando eu era menino, pensava como um menino, sentia como um menino, agia, falava como um menino, mas quando cheguei a ser homem, desisti das coisas de menino. Esse texto parece que não faz sentido. Parece que ele foi, de alguma forma, descuidada, tirado de alguma parte da Bíblia e colado num texto que já foi cantado em verso e prosa por tantos poetas, por tantos compositores, cantores, que fala sobre o amor, sobre a sublimidade do amor. E de repente nós vamos falar aqui de um testemunho pessoal de um homem chamado Paulo, outrora Saulo de Tarso, que fala a respeito da sua própria vida, dizendo: quando eu era um menino, eu pensava como um menino, eu tinha sentimentos de menino e eu falava como menino, mas quando eu vinha ser homem, eu desisti das coisas de menino. Fazem 3 semanas que nós temos falado de um tema que, de fato, tem produzido muitos frutos
e eu ouvi muitos testemunhos a respeito dessas últimas ministrações, não só do que Deus fez nos nossos cultos, mas também nas nossas células, nos nossos GCEMs. E uma das coisas que eu tenho nesses dias percebido é que Deus quer nos elevar a um padrão um pouco maior em relação à experiência com Ele. E um tema que nós temos trabalhado nesses dias é a respeito dos nossos pensamentos, de nós cuidarmos dos nossos pensamentos. Porque os nossos pensamentos, eles geram sentimentos, e os nossos sentimentos geram atitudes. E se nós não controlamos o modo de pensar, nós não teremos controle sobre as nossas emoções e nem tampouco sobre as nossas atitudes. E quando eu me deparo com esse texto, eu vejo Paulo falando, quando eu era menino, eu pensava como um menino. E eu fiquei imaginando como pensa um menino. O que isso tem a ver com os temas que nós temos tratado aqui nesses dias em relação a controlar os nossos pensamentos? Foi quando eu fui estudar a respeito da formação do caráter de cada ser humano. E eu fiquei estarrecido com as informações que a psicologia nos traz a respeito da formação do nosso caráter. A formação do caráter se dá na primeira infância. A primeira infância é do ano 0 até os 7 anos de idade. Mas o que é caráter? Caráter ele é formado por ações, não é formado por ações isoladas, mas por hábitos que nós trazemos em nossas vidas. O caráter, portanto, é um conjunto de hábitos positivos ou negativos. O que então é um hábito? Hábito é um modo de pensar, sentir ou reagir. E agora nós encontramos o apóstolo Paulo falando que ele tinha uma forma de pensar, uma forma de sentir, uma forma de falar. Ele está testemunhando a respeito do próprio caráter neste texto. E ele diz assim: caráter é a forma de pensar, sentir, reagir, aprendido pela repetição. Qualquer ato repetido torna-se um hábito, que juntamente com os pensamentos e sentimentos que o acompanham, formam o nosso caráter. Durante o primeiro ano de vida, o ser humano aprende 50% de tudo que virá aprender durante a sua vida. Não estou falando aqui de informação, mas estou falando de interação com o mundo. No segundo ano de vida, mais 25%. E até o 7º ano da sua vida, completa aqui os 100%. E até os 7 anos de vida, o nosso caráter foi formado. Com 7 anos estava tudo concluído. Provérbios 22:6 diz: ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velha, não se desviará deste caminho. Isso parece-nos apenas uma instrução a respeito de que nós devemos ensinar os nossos filhos. Mas não é isso que esse texto diz. Ele está dizendo assim: tudo aquilo que você ensina a criança, ainda quando ele for velho, não se desviará, seja bom ou seja ruim. Mas o que ocorre é que muitas vezes pais, tutores, pessoas que são responsáveis pela educação de outras pessoas desde a infância, por não terem a percepção a respeito deste fato, muitas vezes têm influenciado de modo tão negativo, tão destrutivo, a vida de outras pessoas. Muitas vezes comprometendo uma geração inteira pela falta de cuidado. Quando nós imaginamos que queremos ter uma pessoa amorosa e carinhosa, o amor e o carinho são fruto de um ambiente familiar.
de amor e carinho. Quando nós imaginamos que temos um ambiente familiar de amor e carinho, existe um outro ingrediente que complementa a qualidade da influência que estamos tendo sobre outras pessoas que estamos formando, que é o tempo que dedicamos a eles. Para quem tem filhos pequenos, vai nesta noite aqui um alerta: aproveitem este tempo. Quando eu vejo aqui o Rafa e a Lu com o seu bebezinho que acabou de chegar, aliás já tem 4 meses, olha, já passaram 4 meses. E talvez ela durante esses 4 meses já tenha aprendido muitas coisas. Mas vocês têm a oportunidade, como tantos pais de filhos pequenos aqui têm a oportunidade de trazer a este mundo uma geração melhor, uma geração mais equilibrada, uma geração mais saudável, mais sadia do ponto de vista emocional, para termos filhos dignos de confiança. É necessário sermos pais dignos de confiança. E o amor de Deus, ou amor a Deus, é um outro ingrediente sem o qual nossos esforços para educar os nossos filhos no caminho correto não serão bem-sucedidos. Nós precisamos ser pessoas que amam a Deus. Por que eu estou falando sobre estas coisas com você nesta noite? Você pode dizer: eu nem tenho filhos pequenos, pastor. Eu nem tenho filhos. Ou já tive meus filhos, já estão moços, criados, casados. Mas não é por isso que eu estou falando a este respeito nesta noite apenas. Mas eu quero voltar no tempo, nesta noite. Eu quero voltar no tempo junto com você e nos lembrarmos no tempo em que nós estávamos recebendo a formação do nosso caráter. Esta semana eu tive a oportunidade de aconselhar algumas pessoas e, para minha surpresa, 2 delas fizeram menção a respeito do seu passado, da sua infância, ou da sua primeira infância. Mas isso é recorrente no ambiente do aconselhamento, porque a fase mais marcante da vida de cada um de nós foi do 1º ao 7º ano de vida. Por quê? Porque era quando o nosso caráter estava sendo formado. E hoje nós trazemos, cada um de nós, marcas desta fase. Os acertos daqueles que tiveram a responsabilidade na nossa formação estão visíveis, estão presentes. Mas os erros, muitas vezes, têm sido fonte de muito sofrimento no coração de alguns. Alguns sofreram violências emocionais, alguns sofreram violências morais, alguns sofreram violências físicas que marcaram a sua existência. O ano de 2013, nós recebemos aqui um amigo muito precioso, o pastor Ed Leu, e ele contava a respeito de um homem que espancava o seu filho. E o filho daquele homem que era espancado pelo pai acabou caindo numa das células dele. O pastor Ed Leu é pastor lá na Indonésia, em Jakarta. E nós tivemos uma convivência muito grande, porque ele esteve conosco algumas vezes, nós tivemos muito tempo juntos. E ele compartilhou muita riqueza com a gente. E ele contava que o filho que era espancado pelo pai foi cair em uma das células da igreja, da qual ele é pastor. E ele conta que, de alguma forma, com o passar do tempo, eles conseguiram trazer aquele pai para dentro da célula também. E na primeira reunião que este homem participou daquela célula, ele foi ministrado pelo Espírito Santo. E no final da reunião, quando eles foram orar uns pelos outros, o Espírito Santo tomou de uma forma muito profunda o coração daquele homem que espancava o seu filho. E quando eles estavam orando, ele começou a chorar convulsivamente. E depois, testemunhando as pessoas que estavam junto com ele na célula, aquele homem que espancava o seu filho disse que quando ele era criança, ele era disciplinado pelo pai de uma forma tão absurda, tão brutalmente incompreensível, que aquilo marcou a vida dele por toda
a sua existência. Ele dizia que o pai o amarrava em uma árvore, com as mãos amarradas na árvore, ele pegava varas e batia nas costas dele, até que estas varas se quebrassem, e repetia isso inúmeras vezes. E aquilo havia marcado profundamente a vida daquela criança, que hoje viera a ser adulto, e repetia agora o mesmo padrão de pensamento que o seu pai havia delegado a ele através das suas atitudes. E isso trazia não só sofrimento para ele próprio, mas trazia sofrimento para sua casa, para o seu filho, para sua esposa, para sua família. E nós aprendemos que existem padrões que foram estabelecidos na nossa infância que, de um modo até incompreensível, continua sendo repetido e continua trazendo sofrimento, não só para nós, mas para aqueles que estão à nossa volta. E o Espírito Santo de Deus quer interagir hoje aqui com a nossa alma, com o nosso espírito, através da palavra dele, e trazer à tona situações. Não precisam ser situações extremas como essa, de uma violência absurda, mas de situações que eu e você enfrentamos ao longo da nossa existência, que até os dias de hoje têm influenciado a nossa vida. Inseguranças, pessoas que são pautadas pela insegurança, porque foram ministrados, enquanto na formação do seu caráter, que não eram capazes, que não podiam, que não tinham o direito, que não tinham a capacidade, que não tinham a habilidade para crescerem ou se desenvolverem na vida e chegarem a ser alguém. Essas pessoas em todo o tempo manifestam em tudo aquilo que fazem muita insegurança e dificuldade de enfrentar as lutas e os desafios que a vida nos reserva. Existem pessoas que sofreram abusos morais, abusos emocionais, e hoje são pessoas abaladas emocionalmente, que têm dificuldade em estabelecer relacionamentos, que têm dificuldade em confiar em outras pessoas. E isso tem afetado casamentos, tem afetado relacionamentos interpessoais com irmãos, com pessoas com as quais convivemos a cada dia. E nós muitas vezes ficamos buscando justificativas para coisas que fazem parte de um passado aonde estávamos ainda sendo formados. E na realidade o que precisa mudar na nossa vida é esta influência. E o que o apóstolo Paulo está dizendo nesta carta que ele escreve aos Coríntios, no capítulo de número 13, quando ele está falando a respeito do amor, no meio deste capítulo você encontra uma palavra dizendo: quando eu era menino, pensava como menino, sentia como menino e agia como menino. E agora que eu cheguei a ser homem, eu desisti das coisas de menino. O que ele está falando aqui é justamente o fato de que sentimentos da nossa infância, sentimentos dos tempos de menino, precisam ser abandonados, precisam ser rejeitados, precisam ser expurgados da nossa vida, sob pena de nós passarmos toda a nossa existência carregando sentimentos destrutivos e um padrão mental e um padrão de pensamento que nos afasta daquilo que Deus tem reservado para a nossa vida. Ele quer dizer aqui que nós precisamos chegar à maturidade, desistindo das coisas de menino. Não estamos aqui penitenciando ou reprovando alguém que ainda tenha comportamentos desta época de menino, porque todos nós o temos, todos nós os trazemos, todos nós somos influenciados até o dia de hoje por aquilo que nos afligiu na nossa infância, quando o nosso caráter estava sendo formado. Mas o que Deus quer fazer através do Espírito Santo dele nesta noite é voltar no tempo, voltar a entrar no seu coração e agora interferir no destino e na identidade de cada um de nós, tirando de nós esta identidade de meninos e nos dando a identidade de pessoas maduras na fé, pessoas que podem agora exercer o que este primeiro
carta aos Coríntios, capítulo de número 13, fala, a partir do verso 1, ele pode agora entender o que é o amor. Ele pode agora entender que a parte mais importante da vida é o amor e os atos realizados em amor. Porque ele desistiu das coisas de menino. Porque aqueles que preservam essas características, quando nós as preservamos em nossas vidas, é muito provável que nós não consigamos amar ninguém. Porque estamos afligidos, porque estamos machucados, porque a nossa alma está ferida, porque fomos feridos na nossa infância. Muitas vezes nós vemos crianças que chegam à adolescência e se transformam em verdadeiros terrores na vida dos seus pais. Ou mesmo crianças que chegam à juventude e transformam-se em verdadeiros transtornos na vida dos seus pais. Por que isso aconteceu? Aconteceu porque daqueles 7 anos, fundamentais na nossa existência, houveram marcas que foram ali talhadas, e que no momento em que estes que agora cresceram, começam a manifestar os desejos e opiniões próprias, colocam tudo para fora como um vulcão em erupção. E trazem dor, angústia, sofrimento, retroalimentando um ciclo que foi um dia trazido às suas vidas. Algumas vezes de modo consciente, porque as pessoas às vezes têm atitudes deliberadas para ferir os próprios filhos. Mas muitos o fizeram de modo inconsciente ou involuntário. Mas seja consciente ou inconsciente, a fatura chega da mesma maneira. E o que Deus deseja falar-nos nesta noite é que há esperança, há saída, há cura, há salvação. E o próprio apóstolo Paulo é uma testemunha disso. O apóstolo Paulo, quando ele fala a respeito do seu comportamento de menino, e quando você estuda todas as cartas de Paulo, que formam metade do Novo Testamento, você percebe que em todo tempo há nele uma luta interior. E quando ele testemunha a respeito da sua velha experiência, da sua velha vida religiosa, lembrando que Paulo era um dos líderes da religião judaica, Paulo era um dos perseguidores dos cristãos, perseguidores da igreja de Cristo, e Paulo se converte através de uma ministração do próprio Jesus, que já havia morrido, já havia ressuscitado, já havia sido levado ao céu, mas ele se apresenta diante de Paulo no caminho de Damasco, quando Paulo vê uma grande luz, e naquele momento ele cai do cavalo em que montava, e ouve uma voz do céu dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? E naquele momento Jesus se revela a ele. E ele permanece cego por alguns dias. E depois de alguns dias tem uma experiência com o Senhor. Mas depois desta experiência com o Senhor, passa anos e anos da sua vida, até ser completamente liberto pelo poder de Deus, através das experiências que ele tem com o Espírito Santo. Hoje a experiência que eu e você temos é com a palavra de Deus. Mas naqueles dias não havia a palavra de Deus. A palavra de Deus que você e eu conhecemos hoje foi a palavra de Deus que foi fruto da experiência de Paulo com o Espírito Santo. Ele não tinha a palavra, ele escreveu a palavra. Escreveu através da sua própria vida. E a palavra continua sendo escrita através da vida de cada um de nós. E Paulo está testemunhando. Quando eu era menino, eu pensava como menino. Sentia como menino, falava como menino. Mas quando eu cheguei a ser homem, e aqui não há uma transição pura e simples. Ele chegou a ser homem pensando como menino, sentindo como menino e falando como menino. Mas ele diz, aí eu desisti. Foi uma decisão consciente e voluntária de desistir daquelas coisas que haviam sido impressas em minha vida.
Naqueles dias, para você ter uma ideia do que Paulo está falando, os pais entregavam os filhos nas mãos de tutores, e somente aqueles que se demonstravam com maior afinco, com maior capacidade, que se sobressaíssem mais, iriam se tornar discípulos de um rabi, de um mestre, ou na época de um sacerdote judaico. Então você consegue avaliar o nível de pressão a que aquelas crianças eram submetidas, ao nível de exigência, ao nível de opressão até, que as mentes e as emoções daqueles meninos eram submetidas. E Paulo depois reconhece que aquilo fez dele um religioso, cego e carnal. E quando ele escreve na carta de Paulo aos Romanos, especialmente ali nos capítulos 6 e 7, ele confessa todas as misérias que passaram a fazer parte da sua vida. E ele depois testemunha que foi em Cristo que ele recebe a sua salvação. E o que eu quero dizer aqui para você nesta noite é que muitos de nós ainda carregam marcas desta formação do nosso caráter, aonde fomos, de certa forma, deformados por pessoas que talvez tivessem boas intenções. Muitos de nós fomos amados, mas as pessoas que nos criaram, que nos educaram, sejam pais, sejam tutores, avós, muitas vezes não tinham consciência do que estavam fazendo. Como muitos de nós que aqui estamos, talvez tenham criado filhos sem a consciência do que estavam fazendo. E agora, com o passar dos anos, vemos tanto em nós, quanto na vida dos nossos filhos, coisas que nós nem percebemos que semeamos, mas que agora precisam ser arrancadas. E como se arranca o mal pela raiz? Como se pode arrancar o mal pela raiz, que é o tema desta mensagem? Levando as pessoas a decidirem desistir das coisas de menino, das coisas da primeira infância, que de um modo equivocado se incorporaram à nossa vida e ao nosso caráter. E mudar o padrão de pensamento, para que através desta mudança de pensamento, nós possamos de verdade nos livrarmos deste sofrimento que nós trazemos na nossa própria vida e impomos às pessoas que convivem conosco, sejam nossos filhos, sejam nossos pais, sejam nossos irmãos. E o Espírito Santo que está falando ao seu coração nesta noite, quer fazer esta obra perfeita em cada um de nós. Mas em primeiro lugar, cabe-nos reconhecer, sejamos nós vítimas desse tipo de tratamento que incutiu na nossa mente um padrão destrutivo, sejamos nós responsáveis pela formação de outros que tiveram na sua mente incutido este padrão de pensamento destrutivo. O que importa é que Deus está falando conosco nesta noite, e através da sua palavra, nos mostrando um caminho para a salvação, para a cura, para a libertação deste padrão pernicioso que estabelecemos na maneira de pensar, sentir, falar, agir. Pessoas que às vezes se tornam explosivas, pessoas que às vezes se tornam insensíveis, pessoas que muitas vezes se tornam duras, pessoas que muitas vezes se tornam irreverentes, pessoas que não conseguem amar, que não conseguem expressar amor. Tudo isso tem como fruto esses 7 primeiros anos da nossa existência. Mas hoje o Senhor está colocando a mão nesta área da sua vida, nesta área de nossas vidas, para que Ele possa não apenas nos instruir, mas para que Ele possa também nos permitir abrir o nosso coração, para que Ele nos cure. Deus quer realizar esta obra em sua vida.
E eu quero convidar você agora a abrir a segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 10, verso 5, que nós já lemos aqui nas últimas 2 semanas. Segunda carta de Paulo, agora no capítulo de número 10, verso de número 5. A partir do verso 4, quero ler com você. Quando Paulo, ele nos instrui a respeito destas coisas. E ele nos diz, nos mostrando como vencer este padrão de pensamento em nós mesmos e como levar as pessoas que estão debaixo de nossa responsabilidade a serem libertas desses padrões mentais destrutivos. E ele diz assim, porque as armas da nossa luta ou da nossa milícia não são carnais. Não adianta você disciplinar alguém cujo caráter já foi deformado. Não adianta você impor violência física. E ele diz assim, porque as armas da nossa luta não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas. O que é uma fortaleza? É um lugar edificado, seguro, resistente. E assim são esses padrões de comportamento e de pensamentos que se estabelecem até o 7º ano da existência humana. Eles se transformam em verdadeiras fortalezas, sejam bons, sejam ruins. Ensina a criança no caminho que deve andar e você não vai se livrar deste padrão estabelecido. Porque até quando for velho, ele continuará presente na vida da criança. É isso que Salomão nos fala em Provérbios. Quando você ensina uma criança, ainda quando ele for velho, ele não vai mudar não. Já viu aquele ditado? Pau que foi formado torto, permanece torto? Acabei de inventar. E é a realidade. Nós formamos ao longo de 7 longos anos. Nós fomos formados durante 7 longos anos. Com um padrão mental, com um padrão de hábitos, com um padrão de comportamento. E agora, como é que se muda isso? Paulo está dizendo, não adianta usar armas carnais. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir estas fortalezas da mente humana. Anulando nós sofismas. O que são sofismas? São mentiras, são coisas ruins que se incorporaram como se fossem boas, como hábitos, como atitudes, como pensamentos. Isso são sofismas. São mentiras que se transformaram em verdades. Por exemplo, alguém que se sente rejeitado, ninguém me ama. Eu não sou uma pessoa agradável, eu não sou uma pessoa com quem as pessoas gostam de se relacionar. Muitos trazem consigo este sentimento. E muitas vezes vivem uma vida de isolamento e passam toda a sua existência afastados de relacionamentos. Muitos não se casam, porque trazem consigo estes sentimentos que se transformaram em sofismas. Quando na realidade, como diz o ditado, cada panela tem a sua tampa. E todos nós temos alguém que se interesse por nós. Não importa se somos altos, baixos, mais magrinhos, mais cheinhos. O que importa é que para todo mundo tem alguém que lhe corresponda. Mas quando nós estamos afetados por esses padrões, nós fazemos do isolamento uma verdadeira fortaleza de mente. Não que todos aqueles que estão solteiros tenham isso, mas necessariamente aqueles que
decidiram pelo isolamento podem sim ter sido influenciados por esse tipo de comportamento que Deus quer curar nesta noite, porque Ele tem resposta para todas as nossas necessidades. E de alguma forma nós fomos marcados, de alguma forma nós fomos feridos, de alguma forma nós fomos afetados por pessoas que conviveram conosco neste período tão importante da nossa vida, e hoje os sinais estão presentes. Mas hoje Deus estendeu a sua mão para tocar em cada um de nós, e nos curar, e nos libertar, e nos salvar deste cativeiro. Só voltando na história daquele homem que espancava o filho, o pastor Ed Leu diz que naquela noite ele foi liberto. Naquela noite ele foi curado. Naquela noite ele se reconciliou com seu filho, com a sua esposa. Ele estava separado da esposa. Se reconciliou e restaurou o seu casamento. Nesta noite Deus quer fazer isto entre nós. E ele diz: as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas e todo orgulho que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo, preso, algemado, amarrado, amordaçado, todo pensamento destrutivo à obediência de Cristo. Tudo começa no padrão dos nossos pensamentos. Hoje Deus quer mudar isso. Hoje Deus quer trazer cura para todos nós. E talvez muitas das limitações que até tornam conturbados os relacionamentos são imediatamente curados à medida que nós entendemos isso. Nós somos capazes de compreender o porquê temos determinadas ações, reações, atitudes. Por que muitas vezes somos violentos? Por que muitas vezes somos agressivos no falar? Por que muitas vezes não conseguimos confiar nas pessoas? Por que não conseguimos amar? E aí nós passamos a entender por que Paulo coloca dentro do contexto de 1 Coríntios 13, onde fala do amor, esta questão do comportamento. Como quem diz: eu só entendi estas coisas relacionadas ao amor quando eu desisti das coisas de menino. Porque os meninos, de modo geral, são muito egoístas, só pensam em si mesmos. Não importa que eu destrua todo mundo, desde que eu me safe, desde que eu me salve. Eu pregava isso para os homens agora no primeiro Mulher Nota 10, Homem Nota 10, desculpem. Não me convidaram para pregar no Mulher Nota 10, por isso que eu sou frustrado assim. Eu até troco as palavras. Falar nisso, nós temos bênção, né? Em setembro, a pastora Edmeia Williams, para quem não conhece, vai estar aqui conosco. Falei. Hoje à tarde, até eu vou vir nesse Mulher Nota 10, hein? Hoje à tarde, deixa eu contar uma boa para vocês. Minha esposa estava recebendo ligação do Rio de Janeiro, ela achou que era de algum presídio, alguma coisa. Era a pastora Edmeia tentando falar com ela, ela desligava o telefone. Hoje a gente vê esses números estranhos. Mas eu falei: não, atende que vai ser bênção. E atenderam a pastora Edmeia. Graças a Deus, né? Só para descontrair, viu, gente? Senti que estava meio tenso o negócio aqui. Isso tudo seria muito engraçado se a nossa vida não tivesse sido marcada por essas questões. Mas hoje Deus quer fazer esta obra em nossa vida. Hoje Ele quer libertar você. Ele quer permitir que cada um de nós possa amar, porque nos sentimos amados. Se não por aqueles que tiveram a responsabilidade na nossa educação, na formação do nosso caráter, mas amados por Deus nesta noite. Amados por Deus que envia a palavra dEle para nos resgatar. Envia a palavra dEle para nos libertar.
envia a palavra dele para fazer uma obra no coração de cada um de nós. E como eu falava aqui, quando eu preguei para os homens nota 10, eu citava o exemplo de um filme que eu assisti há muitos anos, chamado O Último Rei da Escócia, que contava a história do médico irlandês, que era médico daquele presidente de Uganda, chamado Idi Amin Dada. Idi Amin, em determinado momento, começou a matar todos os seus amigos. Em determinado momento, ele começou a matar as pessoas que estavam à sua volta. Ele começou a oprimir de uma forma violenta a sua família, as suas esposas, que ele tinha algumas. Até que um dia o seu médico o confronta e diz a ele: o seu problema é que você é um menino, você é uma criança, você nunca cresceu. Porque na insegurança dele, ele começou a desconfiar de todas as pessoas e começou agora a matar estas pessoas. Idi Amin, que foi deposto do seu cargo como presidente de Uganda, alguns anos depois, dizem que encontraram até cadáveres no seu refrigerador. Ele tinha câmaras frigoríficas no seu palácio e diziam que ele comia as suas vítimas. Por quê? Porque era afetado profundamente nas suas emoções. Nós temos que mudar este padrão de pensamentos. Como eu citei aqui na semana passada, aquele para-atleta Oscar Pistorius, um homem que não tem a parte de baixo das pernas, e bateu o recorde mundial dos 100 metros rasos, na Olimpíada que ele participou, matou a sua namorada, uma modelo linda, jovem, porque pensou que ela fosse um ladrão durante a noite, que estava entrando em sua casa. E porque nós pensamos o que nós não devemos pensar, muitas vezes nós temos matado as pessoas que estão à nossa volta. E hoje eu quero, em nome de Jesus, junto com você, finalizar este texto, este tema aqui, orando junto com vocês. Clamando para que Deus venha mudar o padrão do nosso pensamento, porque está escrito em Provérbios 23, verso de número 7, assim como pensa em sua alma, ou imagina em sua alma, assim é. E se assim é como nós pensamos, o que nos leva a crer que nós temos que mudar o nosso padrão de pensamento. O próprio apóstolo Paulo, escrevendo na carta aos Romanos, no capítulo de número 7, verso de número 1, ele diz assim, Romanos 12, 1, desculpem. Romanos 12, 1, ele diz: eu oro para que apresenteis, ou eu rogo para que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E transformai-vos, e não vos conformeis com este mundo, não tomem a forma que quiseram impor a sua vida. Não tomem esta forma, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, pelo padrão de pensamentos, pelo padrão mental, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nesta noite Deus está dando uma chave em nossas mãos, e a chave está no nosso padrão de pensamentos. Quando eu era menino, eu pensava como menino. Eu sentia como menino. Eu falava como menino. Mas quando eu vim a ser homem, eu entendi que aquelas coisas da minha infância já não fazem parte da minha vida. Por isso eu desisti daqueles pensamentos, daqueles sentimentos e daquele modo de agir que eu trouxe da fase de menino. A fase de menino só vai passar na vida de cada um de nós à medida que nós desistirmos dela.
E para que haja essa desistência, em primeiro lugar, nós precisamos identificar em que área da nossa vida ainda nos comportamos como meninos. E todos nós temos áreas que precisam de mudança. Mudança no padrão de pensamento. Mudança nas emoções, nos sentimentos. Se você se magoa com muita facilidade, se você é muito suscetível ao que as pessoas falam a seu respeito, talvez aí está uma área que nós precisamos mudar. Porque meninos são assim, meninas são assim. Porque ainda não tem uma identidade formada, qualquer coisa influencia. Mas Deus quer fazer uma obra perfeita em nossa vida. Deus quer levar-nos nesta noite a desistirmos daquele velho padrão de comportamento que nos levou a tantas lutas, tantas guerras, conflitos intermináveis. Muitos casamentos acabaram por causa disso, muitas famílias foram desfeitas, muitos irmãos deixaram outros irmãos, muitos abandonaram a convivência da própria igreja, porque não conseguiram entender isso, e nem tampouco superar esta fase. É por isso que o apóstolo Paulo escreve no mesmo capítulo que ele trata do amor, ele fala destas verdades. E hoje eu entendi. Foi hoje que eu entendi. Por que Paulo coloca neste capítulo 13 de primeira carta aos Coríntios essas questões da mudança do nosso padrão de pensamento. Porque esta é a única maneira de nós amarmos as pessoas. Senão nós vamos estar todo o tempo apontando o dedo para elas e achando defeito, uma a uma. Porque não somos capazes de amar. Não somos capazes de perdoar. Não somos capazes de superar as nossas diferenças, porque permanecemos como meninos, ainda influenciados por aquelas feridas que nos foram impostas na formação do nosso caráter.